paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Estamos aqui com mais uma curiosidade da Bíblia. E essa curiosidade da Bíblia pode trazer uma controvérsia pública, ou pode trazer mesmo a anulação da subscrição deste canal. Porque nós vamos falar sobre algo que nós aprendemos há muito tempo na igreja, aprendemos há muito tempo, e todas as pessoas que falam sobre este versículo ou citam esse versículo falam exatamente a mesma coisa. E exatamente aí é que nós hoje vamos ler e vamos reler e vamos pedir a Deus que nos dê a instrução. Por quê? Existem coisas que foram construídas em nossa vida. No meu caso, quando eu fiz a escola bíblica de ensino bíblico, o ensino indutivo, eles têm uma maneira de ensinar diferente da teologia. E o ensino indutivo é a Bíblia nua e crua. O que o texto está dizendo, o que o texto está falando conosco, o que o autor quis dizer e o que os ouvintes entenderam. Isso é o mais importante do estudo indutivo. E aqui, nesse versículo, quando eu fui para a escola e eu fui aprender sobre todas essas coisas, foi a primeira coisa que me foi dita. E eu fiquei assim, não, isso não é verdade. Não foi assim que eu aprendi, não é assim que as pessoas ensinam, e eu não acredito naquilo que está sendo dito sobre este versículo. E nós vamos ler este versículo e vocês podem pensar da mesma forma que eu pensei, mas deem abertura ao texto da Bíblia para falar aos vossos corações o que ele realmente quer dizer. Amém? Vamos abrir, e eu aí aconselho que vocês tenham uma Bíblia convosco agora neste momento. Se não tem, por favor, vai buscar, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e venha acompanhar comigo esse texto em João 10:10. E a palavra do Senhor nos diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E se eu perguntar assim, quem é o ladrão? E se vocês pudessem responder e eu ouvir, como eu já respondi, vocês vão dizer Satanás. A Bíblia está dizendo Satanás vem somente para roubar, matar e destruir? Na minha diz o ladrão. E depois há uma outra coisa. Nós não podemos pegar num versículo solto, porque um versículo solto fica fora do contexto do texto. Então nós temos que ler todo o texto e saber o que está acontecendo em todo o capítulo ou em todo o parágrafo para nós podermos tirar uma interpretação correta. E assim fazer uma interpretação correta do texto e não do versículo fora de contexto. Então vamos lá. No início do versículo 10, Jesus vem dizendo as verdades daquilo que é ser um bom pastor. E Jesus vai dizer que ele é um bom pastor. Aquele, porém, que não entra pela porta, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Mas aquele que não entra pela porta, que diz no versículo 1, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe sobre outra parte, este é o ladrão e salteador. Então Jesus está dizendo assim, existe um bom pastor e existe o ladrão das ovelhas. E o ladrão das ovelhas não está preocupado com as ovelhas. Ele mata, ele rouba para o seu próprio benefício e tira tudo aquilo que elas podem ter. E Jesus continua, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, ele está falando tudo o que um bom pastor faz. No versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus dá essa parábola sobre o ladrão e o bom pastor, o que é ser ladrão e o que é ser bom pastor, e mais uma vez eles não entendem. Atenção que
Jesus estava no meio de pastores. A maioria dos judeus naquela época eram pastores. Então eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Como é que eles não teriam a compreensão daquilo que Jesus estava dizendo? Ou será que eles não queriam ter a compreensão do que Jesus estava dizendo? Jesus está dizendo que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas e ouve, e elas ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. É tanto que ele entra, ele chama e elas vêm com ele. Então Jesus está dando todas as características de um bom pastor. Se calhar naquela altura não estava vendo assim bons pastores. E é claro que ele está dizendo não as ovelhas as ovelhas dos animaizinhos. Ele está falando de nós. Ele está falando para uma raça religiosa. Ele está falando para pessoas que tinham deixado o coração ser cauterizado, sem amor, onde havia muita cobrança, onde eles viviam, sacerdotes principalmente, porque Jesus compara o bom pastor é o quê? É uma autoridade. Então Jesus compara o bom pastor com o mau pastor, aquele que quer só roubar e matar e destruir a vida das ovelhas. Independente das circunstâncias, eles fazem qualquer coisa para o seu próprio benefício. Então Jesus está fazendo esse paralelo num mundo religioso. Vocês acham que eles iriam entender? Com certeza que não. Ninguém quer ouvir isso, principalmente quando você está tirando benefícios, quando você está ganhando benefícios em relação a isso. O ser humano, ele é assim. O ser humano é assim, o pecado entrou nos nossos corações e nós pensamos sim em nossos próprios benefícios. E então Jesus está fazendo esse paralelo entre o bom pastor e o mau pastor e aquele que rouba. Se não é bom pastor, é aquele que rouba, é aquele que mata, é aquele que destrói, porque as ovelhas eram para quê? Eram para ser vendidas, para lhe tirarem as peles, para lhe tirarem o pelo, para lhe tirar a gordura, para lhe vender. Ganhava-se dinheiro com as ovelhas. E então, Jesus está dizendo que o bom pastor faz o contrário. Ele não só cuida das ovelhas, mas ele também dá a própria vida pelas ovelhas. Então, o texto aqui, em momento nenhum, se nós formos ler, ele vai dizer que o ladrão é Satanás. Satanás, sim, pode roubar a sua alegria. Satanás pode roubar muita coisa da sua vida e ele pode destruir realmente a sua vida. Com certeza. Principalmente se você der brecha, principalmente se você der legalidade, com certeza ele vai fazer isso, porque Deus é justo, não é? Mas a questão é que nesse texto, Jesus não está falando sobre Satanás. Jesus está fazendo uma comparação entre bons pastores e aqueles que se fazem passar por pastores e não são. Jesus está fazendo uma comparação de religiosos com o amor, ou o verdadeiro amor. Aquele que se entrega, aquele que renuncia, aquele que dá. E não aquele que só quer para o próprio benefício. Então Jesus diz que quem entra por ele, entrará e sairá e encontrará pastagem. Porque uma porta você entra e sai. E Jesus está dizendo assim, olha, você vai sair de onde você está, você vai passar pela porta que sou eu, e de logo a sair pela porta, você vai encontrar alimento, alimento saudável, alimento de vida, vida em abundância. É isso que Jesus está nos dizendo. Então, quando eu pego nesse texto e digo assim, é uma curiosidade, é só para te dizer que o texto não está falando exatamente sobre Satanás. O texto está dizendo sobre o ladrão, aquele que rouba, aquele que faz tudo o que um bom pastor não faz. Porque o texto está falando exatamente sobre o bom pastor e como ser bom pastor. Amém? Que Deus possa te abençoar e que tenha ficado esclarecido. Se não ficou, deixa aqui o seu comentário, entre em contato e a gente pode falar sobre este texto mais tarde e aprofundar aquilo que o texto quer dizer, porque nós devemos sempre perguntar para o texto o que o autor quis dizer e o que os ouvintes entenderam do texto. Isso é muito importante, e pegar realmente nas palavras e não fazer
interpretações alegóricas, ou superinterpretações, ou por palavras que não estão na Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia de acordo com aquilo que ela é e interpretar de acordo com aquilo que o autor quis passar para nós e de acordo com o que o ouvinte estava ouvindo naquela época, porque o ouvinte tinha uma época diferente da nossa e nós temos que entender o que está acontecendo dentro desse texto todo. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Que Jesus esteja com você. Amém. Beijo.